Amigos, o que estão prestes a ouvir é algo que ninguém esperava. Depois de anos de silêncio, o filho de Gene Hackman finalmente quebra o silêncio e faz uma revelação chocante que abala toda a história da família do lendário ator. O que parecia um simples testamento escondia um segredo que agora vem à tona e que coloca em xeque a imagem que todos tinham de Hackman. Ele foi um pai frio e indiferente? Houve manipulação na herança milionária? Por que ele eliminou completamente seus filhos de sua fortuna e deixou tudo nas mãos de sua segunda esposa? As respostas a essas perguntas mudarão para sempre a maneira como vemos esse ícone de Hollywood. Mas antes de revelar toda a verdade, quero pedir algo muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui desvendamos os mistérios e as polêmicas mais ocultas das grandes estrelas. O YouTube só recomenda nossos vídeos se você nos apoiar com um like e um comentário. Então, se gosta do conteúdo, faça isso agora mesmo. E se realmente quer ajudar o canal a continuar trazendo esses relatos exclusivos, pode nos enviar um Super Thanks. Qualquer contribuição é bem-vinda. Mas se não puder fazer isso, simplesmente deixe seu comentário com o que mais o surpreendeu nessa história, porque queremos saber sua opinião. Agora sim, fique até o final, porque a última revelação feita pelo filho de Gene Hackman vai mudar completamente sua percepção sobre sua vida. O que direi nos últimos minutos deste vídeo é algo que ninguém esperava. Gene Hackman teve uma vida pessoal marcada por relacionamentos profundos, desafios conjugais e um certo distanciamento dos filhos. Embora tenha sido uma das maiores estrelas de Hollywood, ele nunca foi do tipo que buscava os holofotes quando se tratava de sua vida fora das telas. Em sua juventude, Hackman teve uma infância difícil, o que moldou sua personalidade reservada e, muitas vezes, introspectiva. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era um adolescente, deixando marcas profundas em sua forma de se relacionar com as pessoas. Esse episódio de abandono o acompanhou ao longo da vida e, em muitos momentos, influenciou a maneira como ele lidava com sua própria família. O primeiro casamento de Gene Hackman foi com Faye Maltese, uma mulher discreta e dedicada com quem ele se casou em 1956. Na época, Hackman ainda lutava para construir sua carreira como ator e enfrentava dificuldades financeiras. Faye sempre foi seu suporte durante os anos de incerteza, acreditando no talento do marido e incentivando-o a perseguir seus sonhos. Com o tempo, quando Hackman começou a ganhar notoriedade, sua carreira exigiu viagens constantes e longas jornadas de gravações, o que afetou significativamente seu casamento. O casal teve 3 filhos, Christopher Allen Hackman, Elizabeth Jean Hackman e Leslie Ann Hackman. No entanto, com o tempo, Gene se tornou um pai ausente, imerso em seu trabalho e distante da dinâmica familiar. Os filhos de Hackman cresceram sentindo a ausência do pai. Enquanto ele viajava para filmagens e promovia seus filmes, Faye ficava encarregada de criar as crianças e manter a estabilidade do lar. Esse distanciamento gerou ressentimentos, principalmente por parte de seu filho mais velho, Christopher, que, em diversas entrevistas, mencionou que nunca teve um relacionamento próximo com o pai. Christopher sentia que sua figura paterna era mais um ícone de Hollywood do que um pai presente em sua vida. Essa falta de proximidade gerou um afastamento que permaneceu mesmo na fase adulta. Em 1986, após 30 anos de casamento, Gene Hackman e Faye Maltese decidiram se divorciar. O relacionamento já estava desgastado e a distância emocional entre os dois se tornara irreparável. O divórcio foi um processo doloroso para Faye, que havia dedicado grande parte de sua vida ao casamento e à criação dos filhos. Para Gene, foi um momento de reflexão, mas ele não era do tipo que compartilhava seus sentimentos abertamente. Após a separação, ele seguiu sua vida, mas manteve um contato esporádico com os filhos. Poucos anos depois, Hackman encontrou um novo amor. Em 1991, casou-se com Betsy Arakawa, uma pianista clássica talentosa e mulher de personalidade serena. Diferente de seu primeiro casamento, essa nova união foi marcada por mais estabilidade e cumplicidade. Betsy era mais jovem que Hackman, mas os dois se complementavam de uma maneira que funcionava bem para ambos.
A relação deles se baseava no respeito mútuo e Betsy desempenhou um papel fundamental na decisão de Hackman de se afastar gradualmente do cinema para viver uma vida mais tranquila. Eles passaram a residir em Santa Fé, no Novo México, um local longe do glamour de Hollywood, onde podiam viver de forma mais reservada. Betsy sempre apoiou Hackman em suas escolhas e esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Eles nunca tiveram filhos juntos, o que permitiu que o casal mantivesse uma vida mais tranquila e centrada um no outro. Durante os últimos anos de sua vida, Hackman reduziu suas aparições públicas e passou a se dedicar a hobbies como pintura e escrita. Ele também encontrou satisfação em restaurar carros antigos, um passatempo que o ajudava a se desconectar da fama e do passado conturbado. Apesar da nova fase de sua vida, a relação com seus filhos do primeiro casamento continuava distante. Gene nunca foi um homem que demonstrava afeto facilmente, e essa barreira emocional dificultou uma reaproximação significativa com Christopher, Elizabeth e Leslie. Embora nunca tenha cortado completamente os laços, o contato entre eles era esporádico, e as reuniões familiares eram raras. Seus filhos já haviam seguido seus próprios caminhos e, de certa forma, haviam aprendido a viver sem a presença constante do pai. A relação entre Gene Hackman e sua esposa Betsy permaneceu sólida até o fim de suas vidas. Os dois viveram juntos por mais de 30 anos, compartilhando momentos de tranquilidade e companheirismo. No entanto, a tragédia atingiu a família quando Betsy faleceu em fevereiro de 2025 devido a uma infecção rara causada pelo hantavírus. A morte de Betsy abalou profundamente Hackman, que já estava debilitado por problemas de saúde. Pouco tempo depois, ele também faleceu, deixando para trás um legado marcante no cinema e uma história de vida repleta de altos e baixos. Após sua morte, um dos assuntos mais comentados foi a questão da herança. O testamento de Hackman, feito em 1995, deixava toda a sua fortuna, estimada em cerca de 80 milhões de dólares, exclusivamente para Betsy. Como ela faleceu antes dele, houve uma disputa legal sobre o destino da herança. Seus filhos, que já tinham um relacionamento distante com o pai, ficaram indignados ao descobrir que não haviam sido mencionados no testamento. Christopher, o filho mais velho, decidiu contestar a decisão judicialmente, alegando que Hackman não havia atualizado seu testamento para refletir sua vontade nos anos mais recentes. A questão da herança trouxe à tona antigas mágoas e ressentimentos, expondo publicamente o distanciamento entre Hackman e seus filhos. Alguns relatos indicam que os filhos não apenas estavam chateados por não receberem nada, mas também por nunca terem tido a oportunidade de se reaproximar verdadeiramente do pai antes de sua morte. Para muitos, a ausência de Gene Hackman no convívio familiar foi um reflexo de sua personalidade introspectiva e de sua dificuldade em expressar emoções. Mesmo sendo um dos atores mais respeitados de sua geração, ele era um homem que preferia o silêncio ao invés de grandes demonstrações de afeto. Ao longo dos anos, várias fontes relataram que Hackman nunca foi um pai presente, o que gerou um distanciamento significativo entre ele e sua família. Seus 3 filhos, Christopher, Elizabeth e Leslie, cresceram praticamente sem a presença do pai, já que ele estava constantemente ocupado com sua carreira cinematográfica, que exigia longos períodos de filmagens em locais distantes. Esse afastamento começou cedo e se intensificou à medida que sua fama aumentava. Embora Hackman tenha declarado em algumas entrevistas que amava seus filhos, muitos acreditam que ele nunca realmente soube como expressar esse amor ou como conciliar sua intensa vida profissional com a paternidade. O distanciamento entre Hackman e seus filhos não era apenas físico, mas também emocional. Pessoas próximas à família relataram que ele raramente fazia ligações para seus filhos e que sua forma de demonstrar afeto era limitada a presentes caros enviados em datas comemorativas, como aniversários e Natal. No entanto, essas tentativas superficiais de se conectar nunca foram suficientes para suprir a ausência emocional que seus filhos sentiam. Elizabeth e Leslie, suas filhas, sempre expressaram que sentiam falta da presença paterna durante a infância e que, muitas vezes, se perguntavam se ele realmente se importava com elas. Christopher, por outro lado,
Desenvolveu uma postura mais dura em relação ao pai, chegando a dizer a amigos que não o considerava uma figura paterna real, mas apenas um nome famoso no cinema. Esse distanciamento se tornou ainda mais evidente quando Hackman se divorciou de sua primeira esposa, Faye Maltese, em 1906. O divórcio foi um momento difícil para os filhos, pois a separação não apenas consolidou a ausência do pai, mas também gerou conflitos financeiros dentro da família. Fontes próximas afirmam que, mesmo após o divórcio, Hackman não se esforçou para passar mais tempo com seus filhos, preferindo concentrar-se em sua carreira e em seu novo relacionamento com Betsy Arakawa, com quem se casou em 1991. Esse novo casamento marcou uma mudança ainda mais drástica na relação com seus filhos, pois, segundo relatos, Hackman começou a evitar contato com eles, como se estivesse tentando recomeçar a vida sem carregar as responsabilidades do passado. Christopher, o filho mais velho, sentia-se particularmente ressentido com a situação. Ele chegou a conceder algumas entrevistas, ainda que raras, nas quais falava sobre como cresceu sem a presença do pai e como isso afetou sua visão sobre a família e a paternidade. Ele afirmava que Hackman era um homem difícil de lidar, com um temperamento imprevisível e, às vezes, até agressivo em suas palavras. Amigos da família também mencionaram que Hackman não era um homem de diálogos profundos e que muitas vezes se irritava facilmente quando pressionado a falar sobre sentimentos ou assuntos familiares. Essa postura fria e distante apenas reforçava a barreira entre ele e seus filhos. O afastamento entre Hackman e seus filhos ficou ainda mais evidente nos últimos anos de vida do ator. Quando sua saúde começou a declinar devido a problemas cardíacos e Alzheimer avançado, muitos esperavam que esse momento delicado pudesse ser uma oportunidade de reconciliação. No entanto, isso não aconteceu. Relatos indicam que seus filhos não o visitavam com frequência e que, nos últimos meses de vida, ele estava praticamente isolado, contando apenas com os cuidados da esposa Betsy Arakawa. Alguns especulam que a esposa teria até mesmo dificultado o contato entre Hackman e seus filhos, temendo que eles pudessem estar interessados apenas na herança do ator. No entanto, não há provas concretas dessa alegação. Gene Hackman, ao longo de sua vida, sempre foi conhecido por sua presença forte e sua impressionante vitalidade, tanto na frente das câmeras quanto fora delas. No entanto, como qualquer ser humano, ele não estava imune aos desafios da idade e aos problemas de saúde que surgem com o tempo. Mesmo sendo um homem que evitava falar publicamente sobre sua saúde, algumas informações acabaram vindo à tona nos últimos anos de sua vida, especialmente à medida que ele se afastava cada vez mais da vida pública. O primeiro grande susto relacionado à sua saúde ocorreu em 1990, quando Hackman precisou passar por uma angioplastia, um procedimento cirúrgico realizado para desobstruir artérias entupidas do coração. Na época, ele já era um ator renomado, mas decidiu manter a questão em sigilo, não querendo que sua condição fosse explorada pela mídia ou causasse especulações sobre sua aposentadoria. Para ele, sua imagem como um ator forte e inabalável deveria permanecer intacta. Após esse episódio, Hackman passou a adotar um estilo de vida um pouco mais regrado, tentando equilibrar sua alimentação e incluindo exercícios leves em sua rotina. No entanto, isso não significava que ele tivesse abandonado hábitos pouco saudáveis. Pessoas próximas a ele sempre mencionaram que ele gostava de comer o que bem entendia e que nunca foi um grande fã de rotinas estritamente saudáveis. Mesmo assim, continuou atuando até o início dos anos 2000, quando decidiu que era hora de se afastar da atuação. Em 2004, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria, alegando que queria dedicar mais tempo à sua família e aproveitar a vida de uma forma mais tranquila. O que poucos sabiam era que sua saúde já começava a dar sinais de declínio, e ele mesmo sentia que seu corpo não tinha mais o mesmo vigor de antes. Com a chegada da velhice, os problemas de saúde começaram a se acumular. Em 2012, aos 82 anos, Hackman sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta na Flórida. Ele foi atropelado por um carro, o que resultou em ferimentos leves, mas que serviram como um alerta para sua família sobre sua fragilidade crescente. Após esse episódio,
Ele passou a evitar atividades físicas de maior impacto e optou por uma vida ainda mais reservada. Ele e sua esposa, Betsy Arakawa, se mudaram para uma propriedade em Santa Fé, Novo México, onde ele poderia viver longe da agitação de Hollywood. Essa mudança foi vista por muitos como uma forma de evitar a exposição pública à medida que sua saúde piorava. Nos anos seguintes, Hackman começou a apresentar sinais de declínio cognitivo, algo que se tornou mais evidente para sua esposa e poucos amigos próximos. Em 2018, surgiram boatos de que ele poderia estar sofrendo de Alzheimer, mas, como sempre, Hackman se recusava a falar sobre sua condição. E sua família também evitava comentar qualquer coisa publicamente. No entanto, fontes próximas afirmavam que sua memória estava falhando e que ele já não conseguia se lembrar de detalhes importantes do passado. Ele passou a ter dificuldades para reconhecer algumas pessoas e, em certos momentos, ficava confuso sobre onde estava. Sua esposa, Betsy, dedicava grande parte do tempo a cuidar dele, tentando garantir que ele tivesse uma vida confortável, mesmo diante da progressão da doença. Com o tempo, sua condição se agravou ainda mais. Hackman começou a ter dificuldades para se locomover sozinho e precisava de ajuda para realizar tarefas simples do dia a dia. Seu estado físico também começou a deteriorar-se e ele perdeu peso consideravelmente. Relatos indicam que, em seus últimos anos, ele já não conseguia sair de casa sem ajuda e sua comunicação se tornou cada vez mais limitada. A doença o tornou ainda mais isolado do que já era e poucas pessoas tinham acesso a ele. Muitos fãs se perguntavam sobre seu paradeiro, já que ele não fazia aparições públicas há anos, mas apenas sua esposa e algumas pessoas de confiança sabiam realmente como estava sua saúde. O momento mais trágico veio no início de 2025, quando sua esposa, Betsy Arakawa, começou a se sentir mal. Ela foi diagnosticada com hantavírus, uma doença rara transmitida por roedores, e seu estado de saúde se deteriorou rapidamente. Hackman, já muito debilitado devido ao Alzheimer e à sua condição cardíaca, foi fortemente impactado pela doença da esposa. A dependência que ele tinha dela era enorme, e com a piora da saúde de Betsy, ele ficou ainda mais vulnerável. Ela faleceu em 11 de fevereiro de 2025. Deixando Hackman completamente desorientado e sem suporte emocional. A perda de sua esposa pareceu acelerar ainda mais o seu declínio. Sem Betsy para cuidar dele, Hackman rapidamente perdeu as poucas forças que ainda tinha. Sua condição piorou drasticamente nos dias seguintes e ele passou a necessitar de cuidados médicos constantes. Apenas uma semana após a morte de Betsy, em 18 de fevereiro de 2025, Hackman faleceu em sua casa em Santa Fé. A causa oficial da morte foi atribuída a complicações cardíacas e ao estágio avançado do Alzheimer, mas muitos acreditam que a morte da esposa foi um fator determinante para seu falecimento. A notícia de sua morte pegou muitos de surpresa, apesar de sua idade avançada e dos rumores sobre sua saúde fragilizada. Hollywood rapidamente entrou em luto, e diversos colegas de profissão e fãs prestaram homenagens ao lendário ator. No entanto, a história não terminou com sua morte. Logo após o anúncio de seu falecimento, começaram a surgir questões sobre sua herança e testamento. Gene Hackman sempre foi conhecido por sua discrição e aversão à vida pública quando se tratava de assuntos pessoais. Por isso, quando seu testamento foi revelado após sua morte, o choque foi grande, especialmente para seus filhos. Durante décadas, o ator construiu uma fortuna avaliada em cerca de 80 milhões de dólares graças ao seu talento e dedicação ao cinema. Mas o destino desse patrimônio tornou-se motivo de intensos debates e disputas judiciais. O testamento de Hackman, datado de 1995, foi uma peça-chave nesse enredo, pois nele ele deixava toda a sua fortuna para sua esposa, Betsy Arakawa, sem mencionar seus 3 filhos de seu primeiro casamento. Essa revelação causou grande surpresa e alimentou especulações sobre os motivos por trás dessa decisão. Para entender melhor essa história, é preciso voltar algumas décadas e analisar a relação de Hackman com sua família e as escolhas que ele fez ao longo dos anos. Hackman sempre teve um relacionamento conturbado com seus filhos. Durante sua ascensão em Hollywood, ele passava longos períodos fora de casa, filmando em diferentes partes do mundo,
e esse afastamento contribuiu para um vínculo frágil entre ele e seus herdeiros. Embora tenha se divorciado de sua primeira esposa, Faye Maltese, em 1986, ele nunca tentou reconstruir uma relação sólida com seus filhos depois disso. Assim, quando ele se casou novamente em 1991 com Betsy Arakawa, muitos acreditam que ele simplesmente começou uma nova vida sem carregar consigo as responsabilidades paternas que já haviam sido negligenciadas por anos. Essa nova fase de sua vida incluiu mudanças não apenas no seu estilo de vida, mas também na sua visão sobre quem deveria herdar sua fortuna no futuro. Quando o testamento de Hackman veio a público, ficou claro que ele queria garantir o bem-estar de Betsy Arakawa acima de tudo. O documento especificava que todo o patrimônio do ator deveria ser transferido para sua esposa em caso de sua morte. No entanto, o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. Betsy faleceu poucos dias depois de Hackman e uma cláusula específica em seu testamento alterou drasticamente o destino da fortuna do ator. Segundo essa cláusula, se ela morresse em um intervalo menor que 90 dias após o marido, os bens seriam transferidos integralmente para instituições de caridade e causas sociais, sem que nenhum dos filhos de Hackman recebesse um centavo sequer. Essa decisão surpreendente levantou muitas questões sobre as reais intenções do ator e de sua esposa em relação aos filhos dele. Para Christopher, Elizabeth e Leslie, essa revelação foi um golpe duro. Desde que a notícia veio à tona, eles expressaram seu descontentamento e alegaram que essa decisão não refletia verdadeiramente os desejos do pai. Christopher, o filho mais velho, foi o mais vocal em relação ao caso e contratou advogados para contestar o testamento, alegando que ele era desatualizado e que Hackman provavelmente teria mudado de ideia se tivesse atualizado o documento nos últimos anos. Segundo fontes próximas à família, os filhos acreditavam que Betsy Arakawa poderia ter influenciado Hackman a manter o testamento inalterado, assegurando que a fortuna não fosse dividida entre os filhos. No entanto, não há provas concretas que confirmem essa teoria. O processo legal iniciado pelos filhos de Hackman trouxe à tona debates sobre a validade do testamento. Alguns especialistas argumentaram que, como o documento era muito antigo e não havia sido atualizado desde 1995, era possível que ele não representasse a real vontade do ator nos seus últimos anos de vida. Outros, porém, defenderam que Hackman, conhecido por ser um homem de decisões firmes, provavelmente sabia exatamente o que estava fazendo ao manter o testamento como estava. Para a justiça, o desafio seria provar se havia alguma irregularidade ou se Hackman realmente queria que toda a sua fortuna fosse destinada exclusivamente à esposa e, consequentemente, a instituições de caridade após a morte dela. O público acompanhou o desenrolar desse caso com grande interesse. Gene Hackman era uma figura icônica do cinema, e sua imagem sempre foi associada ao profissionalismo e ao talento, mas sua relação complicada com os filhos e a maneira como organizou seu testamento geraram opiniões divididas. Algumas pessoas acreditavam que ele tinha o direito de decidir para quem deixar sua fortuna, enquanto outras viam essa decisão como um reflexo de sua frieza e do distanciamento que manteve em relação aos filhos por toda a vida. Esse contraste entre a genialidade artística e as complexidades da vida pessoal do ator fez com que seu legado se tornasse ainda mais intrigante. Outro aspecto curioso dessa história foi o impacto que a revelação do testamento teve no meio jurídico. Casos de disputas de herança entre celebridades não são raros, mas a forma como o testamento de Hackman foi estruturado, com a inclusão de uma cláusula de doação total para a caridade, caso sua esposa falecesse logo depois dele, chamou a atenção. Algumas pessoas viram isso como um ato nobre, garantindo que sua riqueza fosse usada para beneficiar instituições que precisavam de apoio. Outros, porém, enxergaram como uma estratégia para evitar que seus filhos pudessem reivindicar qualquer parte da herança. O fato de Betsy Arakawa ter falecido tão pouco tempo depois de Hackman apenas aumentou as especulações sobre a real intenção por trás dessa cláusula. Nos tribunais, os filhos de Hackman enfrentaram dificuldades para contestar o testamento, pois a lei geralmente favorece a última vontade documentada do falecido.
Como o testamento foi registrado oficialmente e não havia provas de que Hackman tenha sido coagido ou manipulado a tomá-lo, as chances de sucesso na disputa eram reduzidas. Além disso, mesmo que o documento fosse considerado desatualizado, as leis de sucessão eram claras em afirmar que, se um testamento válido estivesse em vigor, ele deveria ser seguido à risca. Dessa forma, o destino da fortuna de Hackman parecia estar selado, indo diretamente para as instituições de caridade, conforme estipulado. Christopher Hackman, o filho mais velho, foi o primeiro a se pronunciar publicamente sobre o caso. Sempre mais vocal sobre o relacionamento distante que teve com o pai, ele concedeu uma entrevista exclusiva a um tabloide britânico poucos dias após a leitura do testamento. Segundo Christopher, ele e suas irmãs já esperavam algum tipo de decepção, pois o pai nunca foi um homem de gestos afetivos ou demonstrações de carinho. No entanto, o que realmente o surpreendeu foi a frieza com que o testamento foi redigido, como se Hackman nunca tivesse tido filhos. Ele afirmou que, embora não precisasse do dinheiro para sobreviver, sentia que essa decisão era uma forma definitiva do pai reafirmar o distanciamento que sempre existiu entre eles. Em suas palavras, não se trata da quantia ou da herança, mas do fato de que ele deliberadamente nos apagou de sua vida, mesmo depois da morte. Elizabeth e Leslie Hackman, as filhas do ator, demoraram um pouco mais para falar sobre o assunto, mas quando o fizeram, suas declarações foram igualmente impactantes. Em um comunicado conjunto divulgado por meio de um advogado da família, elas expressaram sua frustração e tristeza por terem sido completamente excluídas do testamento. O tom do comunicado não foi agressivo, mas sim carregado de decepção, deixando claro que a ausência do pai durante a infância e adolescência ainda era uma ferida aberta. Elas ressaltaram que, ao longo dos anos, tentaram reatar os laços com Hackman, mas ele nunca demonstrou interesse em se aproximar. A decisão dele de nos deixar de fora do testamento apenas confirma aquilo que sentimos durante toda a vida. Nunca fomos uma prioridade para ele, dizia o texto. A repercussão dessas declarações na mídia foi enorme, com diversos veículos debatendo as motivações por trás da escolha de Hackman. Algumas pessoas próximas ao ator sugeriram que ele simplesmente nunca se sentiu confortável na paternidade e que, para ele, a ideia de passar sua fortuna para os filhos não fazia sentido, pois ele acreditava que já havia dado a eles todas as oportunidades que poderia enquanto estavam crescendo. Outros, no entanto, apontaram para a forte influência de Betsy Arakawa sobre o ator nos últimos anos e especularam que talvez tenha sido ela a responsável por convencê-lo a manter o testamento inalterado, garantindo que sua herança não fosse dividida com os filhos. Essa teoria nunca foi confirmada, mas foi o suficiente para que os filhos começassem a considerar contestar judicialmente a validade do testamento. Christopher, determinado a entender os motivos por trás da decisão do pai, contratou uma equipe de advogados especializados em disputas de herança para analisar a legalidade do documento. Um dos principais argumentos usados por ele foi o fato de que o testamento estava desatualizado há quase 30 anos e que Hackman, nos últimos anos de vida, sofreu de problemas de saúde, incluindo Alzheimer avançado. Christopher argumentou que, se seu pai estivesse plenamente consciente e tivesse tido a oportunidade de revisar o testamento nos anos mais recentes, ele poderia ter reconsiderado sua decisão. No entanto, especialistas jurídicos explicaram que, como não havia provas de coerção ou manipulação por parte de Betsy Arakawa ou de qualquer outra pessoa, o testamento continuava sendo legalmente válido. A batalha judicial começou a tomar forma, e os filhos de Hackman passaram a ser abordados constantemente pela imprensa, que queria saber mais detalhes sobre suas intenções. Em uma segunda entrevista, Christopher foi ainda mais incisivo em suas declarações, dizendo que não apenas se sentia atraído pela decisão do pai, mas também injustiçado pelo fato de que todo o dinheiro que ele trabalhou tanto para conquistar agora iria para instituições de caridade que ele nem sequer conhecia. Meu pai passou décadas construindo essa fortuna. E no fim das contas, nenhuma parte dela ficará com a família dele. É como se ele quisesse apagar sua própria história, afirmou. A situação se tornou ainda mais delicada quando começaram a surgir relatos de que alguns documentos internos das instituições beneficiadas pela herança
indicavam que Hackman já havia expressado o desejo de atualizar seu testamento antes de sua morte, mas nunca chegou a fazê-lo. Esses rumores levaram os filhos a reforçarem sua argumentação de que a decisão do pai pode ter sido influenciada por terceiros ou simplesmente baseada em um documento ultrapassado. No entanto, sem provas concretas, a batalha legal se tornou um desafio complexo. Enquanto isso, a opinião pública se dividiu. Algumas pessoas simpatizavam com os filhos, vendo a decisão de Hackman como um reflexo de sua frieza e incapacidade de estabelecer laços afetivos. Outros, no entanto, acreditavam que ele tinha total direito de decidir o destino de sua fortuna e que os filhos não deveriam depender de uma herança para seguirem suas vidas. Esse debate acalorado fez com que o nome de Gene Hackman voltasse às manchetes de todo o mundo, mesmo após sua morte.